Fala galerinha, tudo bom? Vamos reagir aqui ao vídeo do Nicolas Ferreira, né? Falando ali sobre tudo que está acontecendo aí no governo Lula e também sobre o escândalo de INSS, né? Vamos ver juntos aqui, esperar aqui para assistir. Oi, sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O Caralho, que eles não te pesado. contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude e o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos de reais. diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe E óbvio. era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos, o que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem, a cada 2 anos, que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse: o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento, indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever, e até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de 1 ano, por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude no INSS. É o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas.
E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta pro povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. E mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão seja instalada. E por fim, vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim, você saberá que está sendo roubado ou não e peça o cancelamento imediato desse roubo. E sim, o tempo passa rápido. Eu sei que muitos não pensam no futuro, mas um dia ele chegará. E que nesse dia tenhamos feito algo para chegar aqui diferente do que estamos vivendo agora. Ninguém aguenta mais um país que só desanima a gente a cada notícia. Mas para chegar aqui diferente, a gente precisa fazer algo diferente agora. Porque o partido que prometeu cuidar do povo, um presidente que se colocou como o pai dos pobres, acabou explorando quem eles mais juraram defender. Mas eles só chegaram lá porque muitos acreditaram neles. E até quando? Porque quando chegar aqui, talvez seja tarde demais para mudar o Brasil. Caralho, galera. Essa cena que ele fez aí, final de envelhecer, pariu, cara, marcou, deixou uma ideia ali na cabeça, né, que a gente tem que fazer. E é isso aí, galerinha. O vídeo foi isso, né? Reagimos aqui à ação. Deixa aquele comentário, deixa aquele like também para fortalecer e fale o que é que você tá achando disso que tá acontecendo. Dê sua opinião, tanto você que é de direita, quanto você que é de esquerda, quanto você que é de centrão. Deixa suas opiniões aí pra gente estar lendo e estar debatendo ali com democracia, tá, galera? Obrigado aí pela presença. Tamo junto e até a próxima.